Boa tarde, Lorena. Boa tarde, Li. Bom, gente, a gente está aqui com a Lorena, é um prazer imenso, Lorena. A gente chamou a psicóloga Lorena para a gente conversar um pouquinho, porque a gente quer prestar uma singela homenagem às mães, né? Eu sou professora da Sala de Recursos Multifuncionais e a gente trabalha com mães atípicas. E a gente sabe, né, Lorena, que é inegável que a luta delas é com muito mais desafios e batalhas. Então, primeiramente, eu peço a você, Lorena, que se apresente. Pessoal, boa tarde, meu nome é Lorena, sou psicóloga, né? Sou graduada em psicologia, especializada em neuropsicologia, em transtorno do espectro autista e um monte de outras formações livres aí que a gente faz, né? Tentando se capacitar para abraçar esse público neurodiverso. Lidamos todos os dias, né, com pessoas neurodiversas, com suas famílias, e sabemos o quanto é importante para essa criança, para o seu prognóstico positivo, que essa família esteja bem. E aí, pensando nessas mães, né, hoje a tia Eli me fez um convite. Eu também sou mãe de uma criança aqui da escola, acompanhada pela tia Eli. Foi um prazer imenso estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre isso. O prazer é nosso. Então, gente, muito bacana essa fala da Lorena, né? Eu também tenho vários cursos e muitas horas de estudo, porque o tema é apaixonante, desafiante. Quanto mais a gente estuda, cada caso é estado, não é a deficiência, é o aluno, é o sujeito com todas as suas especificidades. Então, assim, é um universo que requer da gente um desafio muito grande de aprendizagem, né? A gente tem que estudar muito e é muito gostoso, né? A gente tem que amar, né, Lorena, acima de tudo, né? Então, Lorena, pensando assim, por que esse bate-papo nosso a gente vê como homenagem a essas admiráveis mães? Bom, a gente pensa que é porque estaremos focando na luta que essas mães atípicas travam diariamente na busca do desenvolvimento dos seus filhos. E eu, como professora da Sala de Recursos, e você, Lorena, como psicóloga lá em seu consultório, é corriqueiro, né? Nós atendemos muitas mães atípicas, né? Mães principalmente de crianças com transtorno do espectro autista, o TEA. Então a gente lida diariamente com essas mães e a gente sabe um pouquinho do contexto em que elas se encontram. E aí eu vou pedir para você, Lorena, que você fale um pouquinho para a gente sobre esse universo materno. Como se dá a recepção dessa notícia de que o filho tão sonhado traz essas especificidades? E como que o enfrentamento da quebra dessas expectativas? Visto que a gente sabe, Lorena, que a gestação, ela vem com toda uma gama de perspectivas de um filho ideal e que, de certa forma, essas expectativas são rompidas com o recebimento de um laudo, né? Muitas vezes esse laudo vem com um prognóstico nada promissor, muito pessimista, né, acerca do desenvolvimento futuro dessa criança. E como é que é a reação dessas mães a respeito dessa quebra de expectativas? Então, eu acho que o universo materno, né, nesses casos é único também. Cada um vivencia isso de uma forma diferente, passa por isso de uma forma diferente. Eu vejo dois vieses, né? O luto, que vem com o laudo, no caso específico, e às vezes um alívio também, né? Porque por tanto tempo pensou, percebeu alguma coisa, essa mãe correndo atrás, e aí quando ela entende o que realmente então assim, às vezes a gente tem essas duas realidades, né? Mas com relação, né, à gestação, ao sonho de uma maternidade, né, a gente idealiza uma maternidade de uma forma, um filho de uma forma, e às vezes ele vem com um funcionamento cerebral diferente, que requer uma aprendizagem diferente, e a gente fazer isso aqui para ensiná-lo de forma diferente, e uma estimulação mais intensiva para que ele adquira os marcos de desenvolvimento, né? Então, assim, essa mãe, às vezes, ao ver um filho brincar, por exemplo, ela está ali pensando em formas de estimular, e aí as coisas já se tornam um pouco mais de demanda, né? O que gera uma sobrecarga muito grande. Mas antes disso, né, ali no período do diagnóstico, da investigação, dos atrasos, é muito comum que passem realmente pelo processo de luto, né? Às vezes não com o laudo em si, mas assim, realmente com o desenvolvimento, as outras questões, é comum um processo de luto, de negação, e aí às vezes vem alguém da família, ou às vezes até algum profissional que fala, não, espera mais um pouquinho, né, e vamos investigando, não tem nada não, e aí essa pessoa acaba se abraçando naquilo, e aí realmente por outras etapas do luto. Mas eu me lembro de um profissional que dizia, né, que a gente tem que deixar o luto e ir à luta, porque a intervenção precoce está ali, a neuroplasticidade está ali, né, então quanto antes a gente começa a correr atrás, a estimular essa criança, melhora o prognóstico dela, e são todos capazes, né, de aprender, claro, de uma forma diferente.
diferente. Lorena tocou num ponto muito importante, gente, que é a questão da estimulação precoce. A gente está aqui na luta, né, para incentivar não só a nossa cidade, a gente espera que esse vídeo, né, até tome outra proporção, que quanto mais conhecimento a sociedade tiver, né, você tem um vizinho ali que você está vendo que tem um desenvolvimento atípico, que não tem aquele brincar funcional, que tem algumas estereotipias, ou que tem uma linguagem, né, comprometida. Então, assim, é bom estar sempre sinalizando, leva no profissional, vão dar uma olhada, né, porque quanto mais cedo se estimula, mais resultados a gente consegue. Lorena, e você falou dessa questão das demandas dessa mãe, né, quanto mais conhecimento ela tem, mais é responsabilidade, porque ela sabe da importância dessa estimulação precoce, né, gente? Que a gente sabe da neuroplasticidade do cérebro, que ele é capaz de se reorganizar, principalmente nos 3 primeiros anos, né, Lorena? Sim. Mais sério, na fase de ouro da criança. Sim. E aí é muito importante mesmo esse conhecimento. E com relação ao luto, Lorena, a gente tem que abraçar essa mãe, né? Porque tem sim essa fase da negação, mas a gente tem que ajudá-las a entender que quanto mais luz a gente der ao problema, quanto mais a gente enxergar o problema, né, e ir atrás dessa luta, sim, né, mais a gente, lutas são, quantas né? lutas são a vida inteira, todos os dias, né? Mas que os resultados virão a partir dessa luta, para que o luto, né, seja a comemoração de pequenos avanços, de pequenas vitórias, né, do desenvolvimento do seu filho. Sim. Né? Na verdade, você tocou num ponto importante, porque se tem uma coisa, né, que lidar com esse mundo neurodiverso me ensinou, eu acredito que para todas essas mães também, é o quanto assim a gente aprende a ver com uma perspectiva diferente, gente, pequenas coisas, porque a gente tem que, às vezes, uma coisa que aconteceria num desenvolvimento tão natural, a gente tem que se esforçar tanto para acontecer, e quando acontece, nossa, é surreal, a gente fica muito feliz, a gente pira junto com essas mães, né? E elas também, então assim, vamos pegar uma parte positiva disso, né? A gente aprende a valorizar as pequenas coisas, essas mães são tão especiais por isso também. E aí eu até me emocionei agora, ainda bem que eu tô de óculos, porque me emocionei porque tem que ter sensibilidade. Sim. E a gente, como professora da sala de recursos, a gente tem a incumbência de sensibilizar a escola para valorizar esses pequenos avanços. Que a gente vive numa sociedade, Lorena, padrão, que só valoriza o acadêmico, a leitura, a escrita, tem tantas outras habilidades, tantas outras inteligências, e quando você espera muito alto, né, você massacra às vezes essa criança, a gente como mãe também, né, as mães atípicas. Então, gente, lançar muitos elogios, muito reforço positivo, né, Lorena, para que a criança vá galgando aí esse desenvolvimento, e vamos aprender a simplicidade da vida, que é se alegrar com as pequenas vitórias, sim. Todos os dias, a todo momento, né? Muito importante para a criança se fortalecendo, tendo autoestima, né, Lorena? Sim, com certeza. Lorena, então, aproveitando sua contribuição na área da psicologia, que é uma disciplina que eu não fiz nessa vida, né? Talvez na outra, que eu amo. Então, a gente vai conduzir nossa conversa para o foco do que as mães podem fazer para buscar essa resistência, essa força, para elas não desanimarem frente às dificuldades e seguirem firmes no propósito do desenvolvimento dos seus filhos, pois a gente sabe o quanto é difícil, gente, por mais que a gente saiba, né, só quem vive é que sabe de verdade, mas a gente tenta acolher essas mães e ter simpatia, saber dessa batalha diária delas, para levar os filhos aos diversos atendimentos de estimulação, e esse hábito também que é tão importante dessa continuidade em casa, né, Lorena? Sim. Que é um tempo muito grande, que tem um vínculo afetivo maior, que vai promover esse maior desenvolvimento ainda da criança, porque tem todo um afeto ali, né? Sim. E a criança passa mais tempo com a família. Sim. Então, fala aí pra gente sobre essa questão, né, dessa resistência, dessa força da mãe, para não desanimar e ela seguir firme nesse propósito do desenvolvimento dos seus filhos. Claro, eu não sei nem como falar muito disso, né, porque não é fácil, eu acho que é subjetivo também, cada mãe encontra força de onde nem sabe que tem, mas ela encontra, né, eu acho que da própria maternidade mesmo, porque a gente não mede esforços pelos nossos filhos, a gente vai atrás. Eu já ouvi algumas mães até se queixarem disso, assim, não, você é muito forte, você consegue. Forte não, hoje eu tô cansada de lutar, né, e o que eu faço? Então, assim, às vezes o cansaço vem mesmo. Por isso é tão importante ali a gente ter esse equilíbrio, né? A gente encontrar formas de autocuidado. Se é assim, tomar um banho
fechar o olho ali durante o banho e sentir a água quente batendo nas costas, se você que seja uma pequena coisa ou uma grande coisa que faça sentido para você, mas que seja o seu momento de relaxamento, ter um momento para você, para respirar, né, para poder encontrar-se também, porque no meio desse processo todo, às vezes acontece de perder a própria identidade, né, buscando tantas outras formas de se reinventar, de se superar, vai perdendo até um pouco de, peraí, quem sou eu? E tem que pensar ainda, né, tipo assim, eu sou isso também, e também sou mulher, e também sou mãe, e Também sou esposa. Sou esposa, profissional, o que for, né, que seja. Então, assim, essa maternidade, ela é muito linda, mas ela não é a única coisa da sobre sua vida. você, não é a única coisa dessa vida, e a gente precisa ter um equilíbrio disso, porque até pra gente mudar o comportamento de uma criança, a gente tem que mudar o nosso, e para fazer isso a gente tem que estar bem, pra gente olhar para aquela situação, pensar, né, e realmente conseguir conduzir da forma adequada. Então, assim, é muito importante a boa saúde mental e o autocuidado, o equilíbrio dessa força aí, né? Então, assim, eu acho que é subjetivo. Algumas vão ser por meio da religião, outras vão ser por meio de sair com uma amiga de vez em quando, uma vez por mês, encontrar uma rede de apoio, que é muito difícil, né? Mas que é muito necessário, faz toda a diferença. E é o que realmente faz diferença, não só por você, né? Pelo seu filho. A gente tem que entender que ter o autocuidado é um gesto de cuidado para essa criança, porque eu sei que para ir na terapia do filho, a mãe não perde um atendimento, mas e na dela? Ela tá buscando? Nem sempre ela vai deixando para depois, e aí a gente precisa que essa mãe cuide dela também. E é uma exigência, né? Às vezes vem carregar de uma culpa, né? Sim. Que ela não tem, é uma Toda exigência. Mãe é culpada, né? É uma exigência muito grande, uma autoexigência muito grande. E o que a gente, Lorena tocou num ponto importantíssimo. Outro dia uma mãe no nosso encontro, Lorena, ela veio dizer pra gente que as pessoas, quando ela tá triste, quando ela se sente abatida, as pessoas dizem, você tem que ser forte, isso que você falou. E não tem que ser forte, ela tem que chorar, ela tem que achar que às vezes está pesado, ela deve chorar, ela deve ter um tempo para ela, o marido tem um papel muito importante aí, que infelizmente, gente, a gente sabe, né, de dados estatísticos, de grande parte das mães solo, né? Então, assim, que os homens criem essa consciência, né, de estar ali junto, que a vida é de batalhas e tudo que vem até nós, né, Deus nos capacita, né, Lorena? Deus nos capacita para a gente fazer o melhor e é dentro dessa diversidade mesmo que a gente vai melhorando como ser humano, né? Quando a gente atende aquilo que é diferente, aquilo que exige mais da gente, não só tecnicamente, profissionalmente, mas como ser humano mesmo, de entrega, de doação e tudo mais. Então, pessoal, essa rede de apoio a gente tem que buscar. Lorena, a gente tem aqui na escola, né, o grupo Girassóis, que é um grupo de WhatsApp, que a gente tem uma relação estreita, que a gente tenta enviar recados para os pais, mandar vídeos das crianças, porque muitas vezes os próprios pais não têm noção dos avanços, das capacidades dos filhos, se foca tantas vezes nas dificuldades que não vê as potencialidades, né? Então é muito importante e a gente tem, um dia eu vou chamar você também, tá? Para falar pra gente, para esse círculo de palestras que a gente está fazendo, buscando fortalecer esses pais com o tema cuidar de quem cuida, né? Sim. Bom, então é isso mesmo, né, Lorena? A gente gostaria então de te agradecer imensamente e dizer, pais, que Lorena falou lindamente para vocês, né? Não importa que às vezes é o pai que assume esse papel, embora sejam poucos, né? Dessa força maior. É raro, mas acontece. Mas acontece. Mas pelo Dia das Mães, a gente quer dizer, mães, que vocês têm o direito de buscar ajuda, de pedir ajuda, de pedir socorro, de dizer que está frágil, de dizer que está precisando de um tempo para você se regular, para você se conhecer. Porque Lorena falou uma frase muito linda, que o autocuidado é um gesto de cuidado com os filhos também. Porque a gente vê muitas situações em casa, Lorena, de que os pais perdem a paciência, né? Que eles, às vezes, usam até rótulos com o filho, comparações com as outras crianças. E isso é um exemplo de que a pessoa precisa, né? Estar mais em sintonia com essa realidade dela para ela fazer, né, as coisas acontecerem e ser essa referência positiva, né, para o filho desenvolver. Sim, né? O diagnóstico ele não é o fim, é o começo, é um ponto de partida e assim, a gente vai conduzindo da melhor forma e com certeza, né? Permita-se estar bem, permita-se pedir ajuda, chorar, sorrir, ter o seu momento, né, de cuidado, de carinho com você mesmo, para que você possa conseguir ter com o seu filho também.
E no que vocês precisarem, nós estamos à Nós disposição, estamos à né? disposição. Lorena, muito obrigada. Foi Não, ótima eu que conversa. agradeço. Espero que amei também, tá? Espero que vocês, pais, possam usufruir, colocar muito das nossas conversas em prática. E a gente está aqui para ser essa rede de apoio, né? Um abraço, então, Lorena. Valeu, tá? Adorei. Conversar com psicólogo é sempre bom, né, gente?